O clique da fechadura na porta da mansão de 10 milhões de euros ecoou como um martelo batendo na minha vida. João estava lá, nos degraus de mármore, ajeitando o fato italiano de 5.000 euros, enquanto eu, Ana, tremia na entrada de Gravilha, com nada além das chaves do carro na mão. A casa é minha, Ana. A empresa é minha. Ficas com o que vieste, nada. Cuspiu as palavras, virando-se para abraçar uma mulher mais nova, Sofia, que já o esperava na porta. Ele tinha razão, ou pelo menos achava que tinha. Era dono da casa, de cada parede feita à medida, de cada lustre importado. Mas tinha se esquecido de um pequeno detalhe crucial. Ele era dono da casa, sim, mas nunca, jamais, foi dono da terra. A chuva começou, uma névoa fria e cortante, quase uma reflexão tardia para a humilhação que acabara de sofrer. Eu mal tinha processado o som da tranca. Ainda estava a remoer as palavras. A Sofia vai mudar-se. Tu vais mudar-te. Tinha acontecido com a velocidade de um acidente de carro, mas a verdade é que as coisas já estavam a desabar há muito. Não me lembro bem do dia exato. Foi numa terça ou talvez quarta. As semanas antes foram uma confusão. Ainda há poucas horas, eu estava num almoço de caridade para o Fundo de Restauração de Lisboa, um projeto em que tinha investido milhares de horas. Lembro-me de chegar à casa, os meus saltos a baterem no mármore italiano do grande foyer, a chamar o João. Estava tão entusiasmada para lhe contar que tínhamos conseguido o financiamento para a Biblioteca Central. Ele não estava no escritório, nem no ginásio. Estava no nosso quarto principal e não estava sozinho. Sofia Silva, uma mulher que eu reconhecia de inúmeras publicações vazias nas redes sociais, estava ali, em frente à minha penteadeira antiga, a usar o meu batom Chanel. Ah, que bom, disse a Sofia, a voz dela um xarope enjoativo. Ela já cá está. Podemos despachar isto. O João, a sair da casa de banho principal, vestido apenas com uma toalha, teve a audácia de parecer aborrecido, não envergonhado, não culpado. Aborrecido, como se eu tivesse interrompido uma importante reunião de negócios. Ana, com uma pontualidade perfeita, disse ele, com aquela voz que usava para as aquisições hostis. A Sofia e eu estávamos a finalizar as coisas. Acabou. Terminamos. Terminamos. A minha voz foi um sussurro. A biblioteca, a bolsa, os últimos 10 anos da minha vida, tudo se evaporou ali. João, de que é que estás a falar? Estou a falar disto. Ele gesticulou entre ele e a Sofia, que agora se embrulhava no meu roupão de seda. Isto é real. O que tivemos, ele zombou, foi um arranjo de negócios, e francamente tornaste-te um mau investimento. A discussão que se seguiu foi um borrão da sua crueldade. Chamou-me sem graça, sem inspiração, uma decoração glorificada. Acusou-me de o travar, de ser um peso sem paixão na sua ambição. Cada palavra era um golpe calculado, desenhado para destruir a mulher calma e constante que ele tinha casado. Fiquei em silêncio, um traço que o João sempre confundira com fraqueza. Mas o meu silêncio não era fraqueza. Era o choque a transformar-se rapidamente numa raiva fria e cristalina. Pega nas tuas coisas, disse ele, atirando uma pequena mala vazia aos meus pés. Só o essencial. Os meus advogados vão enviar um cheque pelo que o acordo pré-nupcial dita, que, se bem me lembro, é basicamente nada. Ah, o pré-nupcial. O João estava tão orgulhoso dele. Redigido pela sua equipa implacável na capital Vassa, foi desenhado para proteger os seus bens. Ele, o magnata da tecnologia que se fez a si mesmo, não podia arriscar a sua fortuna numa esposa de caridade, como ele brincara uma vez com os amigos. Eu não o contrariei na altura. Os meus próprios advogados de família tinham-lhe dado uma vista de olhos, sorriram levemente e aconselharam-me a assinar. Está perfeitamente bem, querida, tinha dito o meu pai, mas agora...
Agora nada estava bem. Não vou sair, afirmei, a voz a tremer, mas firme. Ah, vai sim, João riu. Agarrou-me pelo braço, o aperto a machucar. Ele era mais forte do que parecia, impulsionado pela arrogância e por uma nova luxúria. Arrastou-me pela escadaria sinuosa, passando pela arte inestimável que eu tinha curado, pela biblioteca que eu tinha abastecido. A Sofia seguia, filmando partes no telefone, um sorriso triunfante no rosto. João, para! Esta é a minha casa. Não, esta é a minha casa. Ele rugiu, empurrando-me para a porta. Eu construí isto. Eu paguei por isto. Cada tijolo, cada janela é minha. Tu és apenas uma convidada que abusou da hospitalidade. Ele abriu as enormes portas de carvalho esculpido. A névoa agora era uma chuva gelada e forte. O teu carro está na entrada. O Bentley é meu. O Range Rover é meu. Podes ficar com o híbrido patético que insistias em conduzir. Metera a mão no meu bolso do casaco, tirou a minha carteira, removeu o seu cartão de crédito preto e atirou a carteira para a gravilha ao meu lado. Agora sai! A Sofia na porta tremeu dramaticamente. Despacha-te, querido. Estás a deixar o frio entrar. Vamos abrir aquela garrafa de Dom Perignon de 2005. Temos algo para celebrar. João olhou para mim, uma última avaliação arrepiante. Sabes, eu achava que eras inteligente, mas eras apenas silenciosa. Afinal, eras só vazia. Ele atirou a minha pequena mala, que continha apenas o meu portátil e uma muda de roupa que ele considerou ordinária o suficiente para ser minha, para a gravilha molhada. E depois, o clique da tranca. Fiquei ali um minuto inteiro, a chuva a ensopar a minha blusa de seda, a colar o cabelo ao rosto. A gravilha cortava os meus joelhos enquanto me ajoelhava para pegar na mala. Olhei para a magnífica estrutura, a Herdade Wasser, como a imprensa a chamava, um monumento extenso de vidro e aço empoleirado no pico mais exclusivo da Serra do Falcão. João tinha razão. Ele era dono da casa, tinha os recibos para provar. Entrei no meu patético híbrido. As minhas mãos tremiam tanto que deixei cair as chaves 2 vezes. Não chorei. Ainda não. Em vez disso, inspirei fundo, um arfar, e tirei o meu telefone. Não liguei à minha mãe, não liguei aos meus amigos. Desci até um número guardado como P. Teixeira. Pedro, disse eu, a voz rouca. É a Ana. Ele conseguiu. Houve uma pausa do outro lado, depois uma voz grave e calma. As garras da cláusula moral, então. A coabitação está confirmada? Ela está no meu roupão, disse Ana, o frio a infiltrar-se finalmente na minha voz. Está a beber o meu champanhe na casa dele. Um erro fatal, respondeu Pedro, um tom de satisfação sombria na voz. Não é a casa dele, Sr. Vavasser, e esse é o problema. Onde está? Estou no passeio. Bom, vá para a Penthouse, na Torre Lisboa. Use o seu nome de solteira. Peça serviço de quarto. Descanse um pouco. Vou iniciar o protocolo amanhã às 9. João Wasser acabou de cometer o erro mais caro da sua vida. Ele pensa que é dono de tudo, Pedro. Nós sabemos, minha cara, disse o advogado. Ele é dono do circo, mas esqueceu-se de perguntar quem é o dono da terra. Momentinho, aqui preciso de fazer uma pausa. Toda esta situação, com o João a pensar que tinha tudo, era na verdade hilariante. Quero dizer, pensem bem, um tipo que construiu um império do nada, um magnata, a atirar a mulher para fora de casa por causa de uma influencer de redes sociais. Na minha terra, diríamos que ele está completamente tolo. Mas talvez fosse precisamente esse o problema. Talvez fosse demasiado real para ser verdade, para ele perceber o que estava a acontecer. Aquilo a que ele chamava negócios era, para a minha família, apenas o pano de fundo. Não era sobre dinheiro em notas, mas sobre uma fundação, algo que existia muito antes de ele nascer e que continuaria muito depois. Não sei. Honestamente, ainda hoje me pergunto como é que alguém pode ser tão cego.
De qualquer forma, voltando à história, o João Vasser acordou com o cheiro a café caro e o sol ofuscante a entrar pelas janelas do quarto principal. A Sofia estava estendida sobre o peito dele, o telefone já na mão, a ver os comentários do Instagram. Amor, ela murmurou. O que devo escrever na legenda para esta vista matinal do meu novo castelo? João sorriu, sentindo uma onda de poder puro e sem adulteração. Aquilo era dele. Ele tinha o conquistado. Tinha se livrado do seu peso morto. Ana estava provavelmente a chorar num hotel de 200 euros por noite, a perguntar-se onde tudo tinha corrido mal. Escreve à vista do rei, disse ele, beijando o ombro nu de Sofia, e certifica-te de que marcas a localização. Ele levantou-se, espreguiçou-se e caminhou até a janela com vista para a propriedade de 8 hectares. Os jardins estavam impecáveis. A piscina infinita parecia derramar-se sobre o horizonte da cidade lá embaixo. Tudo dele, tudo dele. Desceu as escadas para o seu escritório de última geração para começar o dia. Tinha algumas coisas para resolver. Primeiro, cortar os laços financeiros. Entrou no seu portal bancário privado. Tinha várias contas conjuntas com a Ana, principalmente para despesas domésticas. Ele iria liquidá-las, mover os fundos para a sua conta pessoal. Clicou na conta conjunta Vasser Reis, saldo zero. Ele franziu a testa. Isso era estranho. Havia pelo menos 150 mil euros naquela conta. Verificou o histórico de transferências. Uma única transferência bancária executada às 8h55. Há 5 minutos. Todos os fundos movidos para uma conta fiduciária da família Reis. Essa astuta, rosnou ele. Ela tinha acordado cedo para ser mesquinha. Tudo bem, era uma gota no oceano. Ele tentou a próxima conta, a conta de corretagem. Tinha algumas ações para brincar. Ela gostava de têxteis sustentáveis de energia verde. Conta congelada. Ele tentou entrar no sistema de gestão da casa para mudar os códigos do portão. Acesso negado. Credenciais de administrador inválidas. Um arrepio frio de irritação percorreu a sua espinha. Isto era mais do que mesquinho. Isto era organizado. Ele zombou. Ela provavelmente tinha um advogado de divórcio qualquer a tentar chamar a atenção. Ele iria esmagá-los. Ligou para o seu próprio advogado, Paulo Ferreira. Paulo, ela saiu. Iniciou o divórcio. Quero que seja rápido. Quero que seja limpo e quero que ela seja enterrada sob o pré-nupcial. Certo, João, disse Paulo, parecendo ansioso. Vou apresentar os documentos padrão, mas há um pequeno problema. Que problema? Acabei de receber uma notificação. Uma retenção foi colocada na propriedade da Serra do Falcão por um terceiro. Não é um penhor exatamente. É uma revisão de conformidade de arrendamento. João ficou em silêncio. O quê? Que terceiro? Pedro Teixeira e Associados, disse Paulo. O sangue de João gelou. Pedro Teixeira e Associados não eram uma pequena firma de divórcios. Eram a firma de direito imobiliário e fiduciário mais antiga e poderosa do país. Representavam dinheiro antigo, do tipo de dinheiro que não se preocupava com as listas da Forbes, porque eram donos das fábricas de papel onde a Forbes era impressa. Por que é que eles estão envolvidos? Exigiu João. Isso é o que estou a tentar descobrir. Eles não estão a representar a Ana Vasser. Estão a representar a Sociedade de Gestão de Terras da Serra do Falcão. João soltou uma risada áspera e ruidosa. Isso é só a associação de moradores, Paulo. Eles gerem a paisagem. Envia-lhes um cheque. Não me parece que seja a associação de moradores, João. O processo é agressivo, está a citar uma infração. Enquanto isso, eu não estava num hotel qualquer. Estava a 40 andares acima da cidade, na penthouse, privada e não listada da Torre Lisboa, um edifício que o meu bisavô tinha construído. O espaço era o oposto da mansão fria de vidro e aço. Era quente, cheio de livros, mogno rico e tapetes persas inestimáveis e gastos. Eu tinha tomado banho, vestida com uma camisola de caxemira simples e calças, e estava a beber chá com o Pedro.
Pedro era um homem na casa dos 60, impecavelmente vestido com a calma de um homem que nunca tinha perdido uma discussão. Ele está a descobrir as contas agora, disse Pedro, olhando para o seu relógio de bolso. As contas conjuntas foram fáceis. Os sistemas da casa estavam ligados a uma empresa de gestão detida pela fundação. Por isso, simplesmente revogamos os privilégios de utilizador dele. Ele é, a partir das 9h01, um convidado na sua própria casa. Ele não vai entender, disse eu, olhando pela janela. Ele está tão focado na casa. Vamos rever, só para que esteja preparada, disse Pedro, puxando uma pasta. O seu bisavô, Roberto Reis, comprou 2.000 hectares do que era então uma encosta sem valor em 1922. A Fundação de Terras Reis nunca vendeu um único hectare. Nós arrendamos. Arrendamentos de 99 anos, recitei, uma lição que aprendera desde a infância. Precisamente. Construtoras magnatas como o Sr. Wasser chegam. Construem as suas casas de sonho. Pagam milhões pelo privilégio de construir na nossa terra. Eles são donos da estrutura, das melhorias, como lhes chamamos, mas são, para todos os efeitos, arrendatários. Pedro tocou na pasta. João Wasser assinou um arrendamento de 99 anos para o lote 117 da Serra do Falcão. A taxa anual é nominal, alguns milhares. Ele pensou que era uma pechincha, murmurei. Ele nunca lê as letras pequenas. Deixa isso para a equipa dele, e a equipa dele claramente perdeu a cláusula 34. Pedro sorriu. As garras da cláusula moral Reis. É tão arcaico, eu disse. Arcaico, mas à prova de bala. Foi ideia da sua bisavó. Não teremos escândalos em terras Reis. A cláusula estabelece que o arrendatário não deve envolver-se em comportamento que possa trazer desonra, escândalo ou notoriedade pública à propriedade. Isso inclui, mas não se limita a infidelidade publicamente documentada, atividade criminosa ou coabitação com um não-cônjuge de forma adúltera. Sofia Silva, eu disse, está atualmente, creio eu, a publicar selfies do quarto principal marcadas na herdade Wasser. A assistente de Pedro, uma jovem perspicaz chamada Cláudia, interveio levantando um tablet. A publicação tem 15.000 likes. Ela legendou-a como a vista do rei. Publicamente documentado. Perfeito, disse Pedro. A partir das 9h, notificamos o Sr. Wasser de uma infração do seu arrendamento. Ele tem 30 dias para remediar a infração. Remediar? Perguntei eu. Neste caso, isso significaria cessar a coabitação adúltera, remover a senhorita Silva e, presumivelmente, reconciliar-se com a sua esposa legalmente casada. Você. Eu ri, um som seco e hilariante. E se ele não o fizer, se ele falhar em remediar a infração, disse Pedro, os seus olhos a brilhar, a Fundação de Terras Reis tem o direito de rescindir o arrendamento imediatamente. E a casa, esta é a parte bonita. Cláusula 34B. Após a rescisão do arrendamento devido à infração, todas as melhorias na terra, a casa, a piscina, as instalações de arte, são confiscadas. Elas tornam-se propriedade da fundação. Finalmente tomei um gole do meu chá. Estava quente e forte. Ele vai lutar, vai chamar-lhe chantagem. Deixe-o, disse Pedro. Ele é um bully da tecnologia. Nós somos uma instituição centenária. Ele está a levar um processo a uma guerra. Agora, para a fase 2, o Fundo Capital Wasser. E quanto a isso? Perguntei. É uma parceira silenciosa, não é? Os seus 20 milhões de euros de capital inicial. Ele disse-me que era apenas uma formalidade para fins fiscais, eu disse. Ele sempre disse que era o fundo dele. Ele é a cara. Sim, mas os seus 20 milhões, que agora valem mais de 200 milhões, estão num subfundo fiduciário. Um subfundo que, mais uma vez, contém uma cláusula moral ligada ao seu casamento.
Ele acabou de violar o seu dever fiduciário para consigo, a sua parceira principal. Eu olhei para ele. Eu... Eu pensei que esse dinheiro tinha desaparecido, investido. Ah, não, Ana, disse Pedro, levantando-se. O seu pai era um homem muito inteligente. Ele não confiava no João mais do que eu podia atirar. Não é apenas uma parceira silenciosa. É a parceira controladora. João Wasser está prestes a descobrir que não trabalha apenas na sua empresa. Ele trabalha para a sua esposa. O João Wasser estava num estado de fúria controlada. Andava de um lado para o outro no seu escritório de paredes de vidro, a ladrar para o advogado. Como assim não consegue que um juiz revogue isto? É uma revisão de conformidade. É assédio. É a Ana. Ela está amargurada. João, estou a dizer-lhe. A voz de Paulo Ferreira era minúscula pelo altifalante. Isto não é a assinatura da Ana. É o Pedro Teixeira. Isto não é uma tática de divórcio. É uma disputa imobiliária. E, francamente, eles não estão errados quanto ao arrendamento. Eu tenho uma cópia. E, João, leu a cláusula 34A, a cláusula moral? Isso é só uma formalidade. É arcaico. É inexequível, gritou João, batendo com o punho na secretária. A secretária, uma única laje de obsidiana polida, não tremeu. Não é, João, disse Paulo, a voz baixando. Não quando a família Reis está envolvida. Toda a reputação deles é construída em contratos aplicáveis. Você está a coabitar publicamente com a senhorita Silva, não está? É a minha casa. É a terra deles, Paulo respondeu. E eles estão a alegar que está em falta. Tem 30 dias para remediar, o que significa que a Sofia tem de ir. Sofia, que estava deitada no sofá do escritório dele, sentou-se. O quê? Ir para onde? Ela não vai a lado nenhum, João retorquiu. Esta é a minha casa. Diga ao Pedro Teixeira que o vejo em tribunal. Vou processar a Ana e esta Fundação Reis por tudo o que eles têm. João, disse Paulo suspirando, não pode. O seu pré-nupcial com a Ana é a prova de bala. Protege os seus bens dela, mas também tem uma cláusula de não contestação mútua. Não pode processá-la por nada. E definitivamente não quer processar a Fundação Reis? Por que não? Eu valho milhares de milhões. Eles valem cidades, João. Eles não medem a riqueza em dólares. Medem-na em quilômetros quadrados. Apenas. Ouça-os. É uma chantagem. Eles provavelmente querem dinheiro. Uma multa. Pague-a. Livre-se deles. E talvez seja discreto com a Sofia por algumas semanas. Discreto? Sofia levantou-se indignada. Ele acabou de expulsar a esposa por mim. Não vou ser discreta. João desligou para Paulo. Ele é um idiota, murmurou. Ele é fraco. Vou arranjar novos advogados, os melhores. Olhou para Sofia. Querida, ele está apenas estressado. Não é nada. Apenas um disparate legal que a Ana inventou. Eu trato disso. É melhor que sim, disse Sofia, fazendo beicinho. Não vou ser discreta. Tenho de organizar aqui uma festa de lançamento da marca na próxima semana para o meu novo autobronzeador Stones Glow. O telefone de João vibrou. Era o seu diretor de operações, Marco. João, graças a Deus. O que se passa, pelo amor de Deus? Marco soava frenético. Do que é que estás a falar? O fundo, Capital Wasser. Estou bloqueado. Todos os controlos administrativos de alto nível estão congelados. Não consigo executar as transações para a fusão da Apex. O quê? Isso é impossível. Eu sou o único com chaves de administrador completas. Bem, não és, disse Marco. Uma diretiva do parceiro controlador acabou de chegar. É a Ana, não a Ana Wasser, Ana Reis. E ela congelou todo o movimento de capital. A visão de João turvou. Ele tropeçou na cadeira. Isso
Isso não pode ser verdade. Ela não é parceira. Ela, ela deu-me capital inicial. Foi uma prenda. Os documentos que estou a ver, disse Marco, a voz apertada de pânico, dizem que foi um investimento de 20 milhões de euros como parceira de controlo, contingente a uma cláusula moral fiduciária ligada ao bem-estar pessoal e estado civil dela. João, o que é que fizeste? João respirava com dificuldade. Ela, ela, ela não saberia como. Ela não sabe nada sobre negócios. Então os advogados dela sabem, gritou Marco. O mercado abre em 20 minutos e todo o nosso portfólio está congelado, pendente de uma revisão de parceiros. Os investidores, João, os investidores estão a ligar. Eles viram o congelamento. Estão em pânico. Precisas de resolver isto. Liga para ela, suplica. Faz o que tiveres de fazer. A linha ficou muda. João sentou-se no seu escritório milionário, na sua casa de 100 milhões de euros. E sentiu o primeiro fio gelado de medo real. Ele tinha construído um império de vidro e código, um monólito de dinheiro novo. Mas ele tinha-o construído sobre uma fundação de pedra de dinheiro antigo. E acabara de dar uma marretada na fundação. João, a voz de Sofia era penetrante. O que se passa? Estás pálido, é o advogado? Ele chateou-te. O fundo. João sussurrou. Ela congelou o fundo. O rosto perfeitamente arranjado de Sofia passou de beicinho à confusão e depois a uma dureza fria e calculista que combinava com a dele. Como assim congelou? Ela é uma parceira controladora. Sofia levantou-se. O roupão de seda, o meu roupão, de repente, parecia barato nela. Uma parceira? Disseste-me que ela não era nada. Disseste-me que era um caso de caridade com quem te casaste. Eu pensei que sim, ele gritou, explodindo. Como é que eu ia saber? Ela assina cheques para bibliotecas. Ela faz voluntariado. Ela é a Ana. Bem, a Ana é aparentemente quem assina os teus cheques. Sofia cuspiu. Disseste-me que eras o rei. Não és o rei. És apenas um bobo. Sai daqui. João disse a voz baixa. O quê? Não tu. Tu deves sair do meu escritório. Preciso de pensar. Preciso de ligar. Preciso de resolver isto. Sofia, pela primeira vez, parecia incerta. A segurança financeira que acabara de agarrar com satisfação estava a vacilar. Vais resolver isto, João, não vais? Vais ligar para ela e dizer-lhe para parar. Sim, disse João, a mente a correr. Vou ligar para ela. Eu vou convencê-la. Ela é emocional. Ela está apenas magoada. Vou oferecer-lhe um acordo melhor. Um verdadeiro. 10 milhões. 20 milhões. Ela vai assinar. Ela terá de assinar. Ele procurou o contato da Ana. Marcou. Foi direto para o correio de voz. Não o correio de voz pessoal dela. Ligou para a linha privada de Ana Reis. Não estou disponível. Para todos os assuntos relacionados com a Fundação de Terras Reis, por favor, contacte Pedro Teixeira. Para todos os assuntos relacionados com a Capital Wasser, por favor, contacte o escritório do parceiro controlador. Todas as outras questões não serão respondidas. Ele atirou o telefone pela sala. Partiu-se contra uma pintura abstrata do tamanho de uma parede. Muito bem, ele resmungou para a sala vazia. Queres jogar duro, Ana? Esqueceste-te quem eu sou. Eu não sou intimidado. Eu intimido. Ele chamou a sua equipa de segurança. Encontrem a minha esposa. Descubram onde ela está. Não me interessa como. Quero saber onde ela está a dormir, o que está a comer e com quem está a falar. Agora! Enquanto o João estava a desmantelar o seu escritório, eu estava num tipo diferente de sala de guerra. A sala de conferências principal de Pedro Teixeira e associados não era o ambiente estéril de caixa de vidro que o João preferia. Era forrada a madeira escura.
A mesa era uma peça única de mogno de 6 metros. As paredes estavam forradas com livros encadernados em couro que não eram para exposição, eram usados. Sentei-me à cabeceira da mesa. Pedro Teixeira estava à minha direita. À minha esquerda estava uma equipa de especialistas. A partir das 10h30, dizia um contabilista forense chamado Ricardo, temos um congelamento total de todos os ativos da Capital Wasser, pendente da nossa auditoria. Como parceira controladora, está dentro dos seus direitos, senhora Reis. A cláusula moral fiduciária é explícita. A estabilidade do fundo baseia-se na união conjugal estável dos seus parceiros, conforme estipulado pelo seu pai. A expulsão pública de um parceiro pelo outro constitui, bem, é uma violação catastrófica. Ele vai dizer que é o dinheiro dele, eu disse. Ele vai alegar que sou apenas uma investidora. Ele vai dizer isso, Pedro interveio, mas a lei dirá o contrário. O seu pai foi brilhante. O dinheiro nunca foi seu para lhe dar. Era da fundação. A fundação investiu nele consigo como sua procuradora. O João era, em termos legais, o diretor-geral do seu investimento, e ele acabou de tentar despedir o seu chefe. Ele vai ser violento, eu disse. A minha voz pequena por um momento. A equipa de segurança dele já está a fazer investigações, disse Cláudia, a assistente, sem levantar os olhos do portátil. Eles ligaram a 3 resolvedores para tentar localizá-la. Todos os 3 resolvedores estão na lista de retentores da Fundação Reis. Todos reportaram nenhuma pista. Eu pisquei os olhos. Vocês têm resolvedores em retainer? Pedro sorriu. Minha cara, a família Reis não é apenas dona de terras. Somos donos de relações. Está no lugar mais seguro possível. Ele não a pode alcançar. O que é que fariam vocês nesta situação? Fugir ou enfrentar? Bom, eu disse, o aço a voltar à minha voz. Qual é o próximo passo? A casa, disse Pedro. A notificação de 30 dias foi entregue. Ele tem 2 opções. Uma, ele corrige a infração. Isso significa que a senhorita Sofia Silva deve deixar o local permanentemente e ele deve cessar todo o comportamento escandaloso. Ele não vai fazer isso, eu disse. O orgulho dele não vai permitir. Ele preferia queimar a casa. O que nos leva à opção 2, Pedro continuou. Ele ignora a notificação. Ele entra com ações judiciais. Ele tenta lutar contra nós. Em 30 dias, no dia 10 do próximo mês, o direito dele de corrigir expira. Às 12h01 do dia 11, a Fundação Reis toma posse do lote 117 e de todas as melhorias nele. Teremos o departamento do xerife de prontidão para escoltar o Sr. Wasser e o seu convidado da nossa propriedade. Ele nunca vai ver isso a vir, eu murmurei. Ele é tão arrogante. Ele pensa que a cláusula moral é uma piada. As ferramentas legais mais eficazes são aquelas das quais as pessoas se riem, disse Pedro, até que são invocadas. Agora, Ana, o conselho da fundação precisa de saber a sua intenção. Qual é o seu plano? Podemos, claro, liquidar a posição dele no fundo. Seria complicado, mas a senhora valeria em dinheiro líquido vários milhares de milhões de euros. Olhei em volta da mesa, para as pessoas sérias e poderosas, todas à espera que eu, a esposa silenciosa, falasse. Lembro-me, disse eu lentamente, quando o João me pediu em casamento. Ele levou-me à Serra do Falcão. Era apenas um pedaço de terra vazio. Ele parou ali e disse, vou construir um monumento a mim mesmo aqui. Algo tão grande e brilhante que ninguém jamais poderá ignorar-me de novo. Ele era tão determinado. Eu pensei que era paixão. Não percebi que era apenas fome, um vazio que não pode ser preenchido. Fiz uma pausa, depois olhei diretamente para Pedro. Ele expulsou-me. Ele disse que eu não era nada. Ele disse que eu era vazia. Ele construiu o seu império na fundação da minha família e chamou-o de seu. Ele não apenas quebrou um voto de casamento. Ele cometeu um roubo do meu tempo, do meu nome, da minha segurança.
Então o objetivo não é a reconciliação. O objetivo, eu disse levantando-me, a minha voz ressoando com uma autoridade que me surpreendeu, são as consequências dele. Ele construiu um monumento a si mesmo. Quero que desapareça. Ana, a terra não, Pedro. A casa, a herdade Vasser. Ele pensa que é o legado dele. Quero que seja apagado. Podemos fazer isso? Pedro Teixeira olhou para os seus parceiros. Um sorriso lento e selvagem espalhou-se pelo seu rosto. Sim, senhora Reis, acredito que podemos. Podemos rescindir o arrendamento. Podemos confiscar a melhoria e depois podemos pedir uma licença de demolição. Demolição? Ricardo, o contabilista, ofegou. Essa casa vale mais de 100 milhões. É uma estrutura, eu disse. A minha voz fria como o mármore no meu antigo foyer. É uma melhoria em Terras Reis e considero-a de mau gosto. Traz desonra. É uma aberração. Uma licença de demolição, Pedro refletiu. O Conselho de Revisão Arquitetônica da Serra do Falcão teria de aprová-la. O que farão? A Fundação Reis é o Conselho de Revisão. Ele juntou as pontas dos dedos. Então, o plano está traçado. Fase 1. Esperamos que ele se autodestrua por 30 dias. Fase 2. Recuperamos a terra. Fase 3. Recuperamos o fundo. Fase 4. Erradicação. E quanto a Sofia Silva? Perguntei. A senhorita Silva, disse Cláudia, é um sintoma, não a doença. Ela é uma influencer de redes sociais. E sabe o que acontece aos influencers que estão ligados a escândalos públicos, confusos e perdedores? Eles perdem as suas marcas. Já tivemos conversas discretas com os seus 2 principais patrocinadores. Eles estão a rever os contratos dela. Eu acenei com a cabeça. Ele tirou-me 10 anos de vida. Ele pensa que pode apagar-me com uma mulher nova e mais jovem. Ele está prestes a descobrir o que apagar realmente significa. Uma última coisa, Ana, disse Pedro, o seu tom gentil. Esta será uma luta pública. Ele fará barulho. A imprensa vai envolver-se. A Forbes, o Wall Street Journal. Eles adoram uma boa história de magnata contra magnata. Está preparada para isso? Pensei nele de pé no degrau, no sorriso presunçoso da Sofia, na chuva fria e no som da tranca. Ele chamou-me vazia, eu disse. Deixe-o, prefiro ser subestimada. Deixe-o rugir. Os silenciosos são aqueles que se deve observar. A primeira semana foi uma tempestade de bravatas legais. João, tendo despedido Paulo Ferreira, contratou a Soares e Ramos, uma firma de litígio notoriamente agressiva conhecida por táticas de terra queimada. Apresentaram uma dezena de moções. Moção para anular a infração de arrendamento. Negada. Moção para forçar a mediação. Negada. Moção para uma injunção contra a Fundação Reis. Negada. Moção para descongelar os ativos da Capital Vasser, negada. A cada negação, a raiva de João crescia. Ele estava a sangrar dinheiro. Os seus novos advogados exigiram 5 milhões de euros de honorários que ele teve de pagar das suas contas pessoais cada vez mais reduzidas. A Sofia estava a tornar-se um problema. Como assim o meu patrocinador da Stones Glow desistiu? Ela gritou, atirando um vaso de 1.000 euros pela sala de estar. Disseram que o alinhamento da minha marca estava comprometido. É apenas uma tática legal, querida. João continuava a dizer, as palavras soando ocas, até para ele. A Ana está apenas a tentar assustar-nos. Bem, está a funcionar, Sofia chorou. Os meus comentários são uma zona de guerra. Estão a chamar-me destruidora de lares. A Forbes acabou de publicar um artigo. O arrendamento vexatório de Vasser. Não te estão a chamar rei, João. Estão a chamar-te ocupante ilegal. Ele tinha visto o artigo. Tinha sido devastador. Não o retratava como um titã da indústria. Retratava-o como um tolo. O magnata do dinheiro novo, João Vasser,
que construiu a sua casa de sonho num arrendamento de 99 anos, parece ter esquecido a regra cardinal do imobiliário. Leia sempre as letras pequenas. Agora, uma disputa com a poderosa e antiga família Reis ameaça todo o seu império. Os seus investidores, outrora acovardados pela sua bravata, estavam agora em revolta aberta. Com o fundo congelado, o dinheiro deles estava preso. A fusão da Apex tinha colapsado, custando ao fundo uns potenciais 3 mil milhões de euros em ganhos futuros. Uma ação judicial coletiva estava a ser preparada. João era um prisioneiro no seu próprio palácio de vidro. Não podia sair porque os seus advogados o tinham aconselhado que abandonar a propriedade poderia ser usado contra ele. Ele estava preso lá dentro com uma Sofia em rápida deterioração, que já não era a mulher divertida e adorável com quem ele tinha traído. Ela era um passivo documentando a luta deles nas redes sociais. Dia 12 do bloqueio, ela fez beicinho para o telefone à beira da piscina infinita. Aquela ex-mulher psicopata congelou todo o dinheiro do D, mas ainda estamos fortes. A couple goals. Haters going to hate. O escritório de Pedro Teixeira tinha adicionado alegremente aquele vídeo como prova F no processo de incumprimento da cláusula. No dia 20, João cedeu. Fez a única coisa que jurou que nunca faria. Conduziu até a Torre Lisboa. Não lhe foi permitida a entrada. Lamento, senhor, disse o segurança, um homem forte como uma montanha. Este é um edifício privado. Não está na lista. Eu sou João Wasser. Estou aqui para ver a minha esposa. A senhora Reis não reside aqui, disse o guarda sem pestanejar. Eu sei que ela está lá dentro. Ana! Ana! Ele berrou. Um homem louco num fato de 10 mil euros a gritar no lobby. Não pode fazer isto. Este é o meu dinheiro. Esta é a minha vida. Quer um acordo? Diga o seu preço. 50 milhões. Mais 2 guardas apareceram. Eles, gentilmente, mas de forma imobilizadora, escoltaram um João Wasser a debater-se para o passeio, assim que um flash de uma câmara do TMZ disparou. No dia seguinte, a manchete era: o colapso de Wasser, magnata expulso da torre. Na penthouse, eu observei a filmagem, o rosto impassível. Pedro Teixeira desligou a televisão. Ele está a desmoronar-se, disse Pedro. É hora de nos prepararmos para a fase 2. Ele tem 10 dias. Não vai corrigir a infração. Na verdade, ele está a duplicar o comportamento escandaloso. Ele parece desesperado, eu disse. Está. Ele não tem influência. Está a tentar construir uma casa nova em cima de um buraco, disse Pedro. Agora, a imprensa tem andado a ligar. O Wall Street Journal quer um exclusivo, um perfil da mulher silenciosa por trás da Fundação Reis. Não, eu disse. Ele quer os holofotes. Deixe-o tê-los. Não sou uma figura pública. Sou uma proprietária de terras e uma parceira controladora. As minhas ações falarão por mim. Deixe-o ser ele a responder as perguntas. Muito sábio, disse Pedro. Deixe-o alimentar a narrativa da ex-mulher louca e vingativa. Isso tornará as suas declarações públicas ainda mais prejudiciais para si mesmo. João fez exatamente isso. Deu um exclusivo a um podcast financeiro de direita a delirar por 1 hora. É uma conspiração, ele tinha gritado no microfone. A minha ex, que, aliás, não era nada quando a conheci, juntou-se a estes advogados dinossauros antigos para roubar a minha empresa. Estão a usar uma cláusula moral arcaica e ilegal para me despojar dos meus bens. Isto é uma traição ao capitalismo. Isto é anti-americano. O mundo financeiro, especialmente o do dinheiro antigo, não concordou. O consenso foi mais simples. Ele quebrou um contrato. Ele é um mau investimento. No dia 28, Sofia partiu. João desceu as escadas e encontrou a sua bagagem, 16 peças Louis Vuitton a condizer, no foyer. Para onde vais? Perguntou ele, a voz morta.
Vou para a casa da minha mãe, no Algarve, disse ela sem o olhar. Usava óculos de sol dentro de casa. Não posso. Não posso ficar aqui, João. Isto é... Isto é mal para a minha marca. O meu agente disse que preciso de me distanciar dessa narrativa tóxica. Narrativa tóxica? Tu és a narrativa, ele gritou. Tu és a coabitação adúltera. Não me ponhas a culpa em mim, ela gritou de volta. Tu disseste-me que ela não era ninguém. Tu disseste-me que eras o rei. És apenas um arrendatário e estás a ser despejado. Não vou ser despejada contigo. Então todo aquele amor, toda aquela paixão, era apenas pela casa, pelo dinheiro? Era pela vida, João, ela disse. E tu já não a tens. Adeus. Ela saiu, deixando-o completamente sozinho na mansão cavernosa e silenciosa. Ele ficou sozinho por 2 dias. Bebeu. Quebrou coisas. Olhou para as paredes que possuía na terra que não lhe pertencia. No dia 30, às 23h59, ele sentou-se no seu escritório, uma garrafa de uísque na mão, a ver o relógio. Ainda esperava uma chamada, que eu ligasse para dizer: tudo bem, aprendeste a lição. Aqui estão as minhas exigências. A chamada nunca veio. Às 01, as luzes da mansão desligaram-se. A casa inteira, o sistema de segurança, o ar-condicionado, a rede, tudo. Ele tateou o telefone. Sem serviço, um bloqueador de telemóveis. Ouviu um barulho, um clangor metálico pesado no seu portão da frente. Correu para a janela. Uma berlina preta estava a subir à sua entrada, seguida por uma grande carrinha da polícia municipal. A campainha tocou. Não era um toque elétrico. Era alguém a bater na porta de Carvalho com um punho. Ele cambaleou até a porta, o coração a martelar. Abriu-a. Não era eu. Era Pedro Teixeira, ladeado por 2 agentes da polícia. Ele segurava um documento muito grosso e encadernado. João Wasser, disse Pedro, a voz desprovida de toda a minha emoção. São 0003 do dia 11. O seu direito de corrigir a infração do seu arrendamento expirou. A Fundação de Terras Reis rescindiu o referido arrendamento. O senhor é, a partir deste momento, um intruso em propriedade privada. Não pode, João gaguejou. Esta é a minha casa. Eu sou o dono desta casa. É o dono desta casa? Pedro corrigiu. De acordo com a cláusula 34, todas as melhorias na terra são agora confiscadas. A casa pertence à fundação. Estes oficiais estão aqui para o escoltar das instalações. Um dos agentes deu um passo à frente. Senhor, só precisamos que venha conosco. Pode levar os seus pertences pessoais, uma mala. As minhas coisas. João olhou em volta, desvairado. A minha arte e os meus computadores. Todas as melhorias e acessórios, disse Pedro. O que inclui arte afixada às paredes, mobiliário personalizado e tecnologia integrada, são agora propriedade do proprietário da terra. Pode levar as suas roupas, os seus sapatos e os seus artigos de higiene. Tem 10 minutos. Isto é roubo. João rugiu, investindo contra Pedro. Os agentes agarraram-no num segundo, prendendo-lhe os braços atrás das costas. Sr. Wasser não agride um oficial da justiça, disse o agente, a voz aborrecida. João cedeu, derrotado. Ana, ela está aqui? Sussurrou ele, procurando-me. Ele precisava de me ver para me fazer ver o quê? A senhora Reis não está aqui, disse Pedro. Ela não tem desejo de o ver. Está, creio eu, a assistir à ópera. 10 minutos depois, João Wasser estava de pé na mesma entrada de Gravilha, onde tinha expulsado a sua esposa 30 dias antes. Segurava uma única mala pequena. O seu fato estava amarrotado, o rosto por fazer. As fechaduras da sua porta, estavam a ser mudadas por um serralheiro da carrinha. Para onde é que eu vou? Perguntou ele à noite vazia. Isso já não é da nossa conta, disse Pedro Teixeira. Ele entrou na sua berlina. Boa noite, Sr. Wasser.
O carro afastou-se, deixando João sozinho no passeio, no escuro. Os aspersores automáticos, agora controlados pela fundação, escolheram aquele momento preciso para ligar, encharcando-o com um jato de água fria reciclada. Durante 2 semanas, João Vasser deixou de existir. Enclausurou-se numa suíte, num hotel de luxo, o Tivoli, não o Palácio Estoril. Teve de pagar com o seu último cartão de crédito pessoal. O seu mundo inteiro tinha desaparecido. Era um pária. A ação judicial coletiva dos investidores da Capital Wasser avançava. Estavam a processá-lo pessoalmente por má gestão grosseira e negligência fiduciária. A sua reputação não estava apenas danificada, estava obliterada. Ele passava os dias de roupão a atualizar obsessivamente os sites de notícias. Via-me, mas apenas em vislumbres. Fui fotografada num gala para a biblioteca da cidade, aquela com a qual eu estava entusiasmada. Usava um vestido azul escuro simples e elegante, e estava a sorrir. Parecia mais leve, mais jovem. Estava com um homem, não com ele, mas ao lado dele. Um homem bonito de cabelos prateados. João pesquisou no Google. Gabriel Martins, um arquiteto português especializado em espaços públicos sustentáveis. Eles estavam a rir. A raiva que tinha diminuído para um terror frio rugiu de volta à vida. Eu estava a rir enquanto ele estava arruinado. Ele tinha uma última carta a jogar. Uma que não queria usar. Um detetive particular que ele tinha pago pessoalmente com dinheiro que guardava num cofre 1 ano antes, não para me vigiar, mas para desenterrar alguma sujidade sobre a minha família perfeita. Os reis eram limpos, mas o detetive tinha encontrado uma coisa, um segredo de família. João vestiu-se. Vestiu o seu último fato limpo. Pegou um táxi para a Torre Lisboa. Não tentou o lobby. Foi para o estacionamento. Esperou. Após 3 horas, o meu híbrido, o carro patético, entrou. Saí a carregar uma pasta. Ana! Ele gritou, saindo de trás de um pilar de betão. Eu não gritei, nem sequer estremeci. Apenas suspirei, como se ele fosse um pedaço de lixo que eu tinha de contornar. João, não devias estar aqui. Esta é propriedade privada. Estás a violar a tua ordem de restrição. Essa ordem é uma piada, assim como tu. Ele cuspiu avançando. Achas que ganhaste, não achas? Tiraste-me a casa. Tiraste-me a empresa. Tu és uma ladra. Eu não tirei nada, eu disse, a minha voz a ecoar no estacionamento vazio. Eu simplesmente impedi-te de tirar mais. Tu falhaste, João, no arrendamento, no fundo, em nós. Essas são as consequências. Consequências? Ele riu, um som selvagem e descontrolado. Queres falar sobre consequências? Que tal as consequências para a tua tia Isabel Reis? O sangue de Ana gelou. Dei um passo para trás involuntariamente. Ah! João sorriu com um sorriso predador. Vejo que tenho a tua atenção. Isabel Reis, a ovelha negra, a que realmente era dona da fundação, até ser declarada incompetente em 1998. E o seu irmão amoroso, o teu pai, assumiu o controlo e a fechou num sanatório de luxo na Suíça. Tu não és a proprietária, Ana. Tu és a filha de um ladrão. Toda a tua fortuna é construída sobre uma mentira, sobre um crime. Ele tirou uma pasta da sua pasta. Eu tenho os registros médicos, Ana. Os perdidos. Aqueles que dizem que ela era excêntrica, não insana. Tenho as cartas que ela escreveu. Quanto tempo achas que a tua reputação de ferro dura quando isto for para a imprensa? Quanto tempo até que toda a Fundação Reis seja invalidada? Eu fiquei em silêncio, o rosto pálido. Aqui está o acordo, João disse aproximando-se. Vais devolver-me a minha empresa. Vais dar-me... Não a casa. Não quero aquele lugar envenenado. Vais dar-me 500 milhões de euros. Um corte limpo. E isto... Ele agitou a pasta.
desaparece. Tu ficas com o teu pequeno segredo de família sujo. Ele estava a centímetros de mim agora. Os seus olhos a cravar-se nos meus, a cheirar a sua vitória. Não és tão altívar agora, pois não? És como eu. És apenas vazia. Olhei para a pasta. Depois levantei os olhos para o seu rosto triunfante e desesperado, e sorri. Oh, João, disse eu, a minha voz cheia de uma profunda e dolorosa piedade. Tu realmente só lês as manchetes, não é? O quê? Do que é que estás a falar? A tia Isabel, eu disse. Era a minha pessoa favorita no mundo. Ela era excêntrica. Era uma artista brilhante e bonita que sofria de transtorno bipolar grave numa época em que o mundo e a imprensa não eram gentis. O meu pai não aprendeu. Ele protegeu-a. Ele a transferiu para a melhor clínica do mundo, longe de pessoas como tu que a teriam explorado. E incompetente. Ela não foi declarada incompetente. Ela assinou voluntariamente os seus direitos de procuração ao meu pai para que pudesse viver a sua vida em paz, sem ser incomodada com escrituras de terras e deveres fiduciários. E sabes quem ela deixou como sua única herdeira? A única pessoa que a visitava todos os verões, que lhe lia que a amava pelo que ela era. Eu. Bati no meu próprio peito. Não, não o sanatório. Queres dizer a clínica Príncipe Verdant? É linda. Estive lá no mês passado. Levei a tia Isabel para almoçar. O rosto de João desmoronou-se. Ela está viva? Ela tem 78 anos. Está a tomar medicação nova e as pinturas dela estão a ter uma retrospectiva no Museu Nacional de Arte Antiga. Esse segredo é a parte mais orgulhosa da história da minha família, que protegemos os nossos. Eu tirei a pasta da mão dele. Não tens nada, João. Nunca tiveste. Não tinhas poder no nosso casamento, então tiveste de inventá-lo com crueldade. Não tinhas riqueza real, apenas alavancagem. E agora não tens chantagem. És apenas um homem zangado e acabado num estacionamento. Comecei a afastar-me. Vou falar-lhes da demolição. Ele gritou para as minhas costas. Esse é o meu último trunfo. Achas que os teus investidores verdes vão gostar de saber que estás a demolir uma casa de 100 milhões de euros? O desperdício, a hipocrisia. Eu parei, virei-me. A demolição, João. Quem te disse que eu estava a demolir a casa? Os meus advogados. É registro público. Há licença para a apagar. Sim, eu disse voltando para ele, os meus olhos brilhantes. Nós pedimos a licença, mas não vamos apagá-la. Esse é o teu movimento. Então, o quê? A casa é uma estrutura, eu disse. É feia, é fria, é tua, mas são também 25 mil metros quadrados de espaço útil. Os investidores da Capital Vasser, aqueles que tu arruinaste, formaram um comitê. Eles fizeram uma parceria com a Fundação Reis. Estamos a desconstruir a casa, peça por peça. O mármore vai para a biblioteca da cidade. Os painéis de vidro vão para uma nova estufa comunitária. As vigas de aço estão a ser doadas para o Habitat para a Humanidade. Até os eletrodomésticos de cozinha de alta gama vão para um abrigo local para mulheres. Estamos a reciclar o teu monumento, João. Será salvo peça por peça e reaproveitado para coisas que realmente ajudam as pessoas. Coisas que eu valorizo. João pareceu ter sido fisicamente agredido. A herdade Vasser, eu concluí, desapareceu. No seu lugar, aquele arquiteto com quem fui fotografada, o Sr. Gabriel Martins. Ele está a projetar o Parque e Jardim Público Isabel Reis. Um lugar calmo e bonito para as pessoas se sentarem, lerem, existirem. A minha tia está entusiasmada. Deixei-o. Caminhei até o elevador, os meus passos leves. Não olhei para trás. João Vasser caiu de joelhos no chão de betão frio do estacionamento, segurando uma pasta inútil. Um homem verdadeiramente e completamente vazio. A fase final não foi rápida, mas foi total. A desconstrução da herdade Vasser tornou-se a história inspiradora do ano.
Equipas de notícias locais filmaram enquanto as equipas removiam meticulosamente os painéis de vidro gigantes e vistosos. Ana Reis foi elogiada como uma filantropa da nova era, não apenas a doar dinheiro, mas a transformar um emblema de ganância tóxica num bem público. Sofia Silva, numa tentativa desesperada de se manter relevante, tentou lançar um canal de YouTube para contar tudo sobre a sua relação abusiva com João. Saiu-lhe o tiro pela culatra. O escritório de Pedro Teixeira enviou-lhe uma única carta de cessar e desistir, lembrando-lhe que ela estava em vídeo a participar alegremente no comportamento escandaloso. Os comentários públicos foram tão brutais que ela apagou o seu canal e o seu Instagram. Foi vista pela última vez a vender o autobronzeador Stones Glow do porta-bagagens de um carro usado. A ação judicial coletiva contra João Wasser foi bem sucedida. Os investidores, liderados pela parceira controladora, Ana, recuperaram todos os bens ligados ao nome Wasser. As suas contas pessoais restantes, os seus investimentos, offshore, escondidos, tudo foi apreendido. Foi forçado a declarar falência pessoal. Os seus advogados de terra queimada, da Soares e Ramos, tinham-no abandonado no momento em que o seu dinheiro acabou e eles também o processaram por falta de pagamento. João, despojado da sua riqueza, da sua reputação e da sua casa, tornou-se um fantasma na cidade que outrora alegou possuir. O último prego legal foi batido 6 meses após o despejo. João estava num pequeno tribunal sem janelas, o seu defensor público barato ao lado. Enfrentava acusações de fraude decorrentes das suas mentiras aos seus investidores. Eu estava lá, não como queixosa, mas como espectadora. Sentei-me na última fila, vestindo um fato profissional simples. O juiz leu o veredito, culpado de todas as acusações. Enquanto João era levado, os seus olhos encontraram os meus. A arrogância tinha desaparecido. A raiva tinha desaparecido. Havia apenas um pedido oco e patético. Ele esperava ver triunfo no meu rosto. Esperava um sorriso presunçoso, um olhar de eu avisei. Mas o meu rosto estava calmo. Não era triunfo, nem sequer satisfação. Era encerramento. Ao passar por mim, ele sussurrou, a voz fraca. Por quê? Por que fizeste tudo isto? Podias simplesmente ter ido embora. Podias ter levado metade. Encontrei o seu olhar. A minha voz era baixa, ouvida apenas por ele. Tu expulsaste-me à chuva, João. Disseste-me que eu não era nada. Ficaste na porta com aquela mulher, no meu roupão, e disseste-me que eu era vazia. Eu estava zangada. Tu foste honesto, eu corrigi. Naquele momento mostraste-me exatamente quem eras. Eras um homem que constrói os seus monumentos sobre as fundações de outras pessoas. Tu não eras apenas dono da casa, João. A casa era dona de ti. O dinheiro era dono de ti. A ideia de poder era dona de ti. Ana, eu lamento. Eu sei, eu disse. E a piedade na minha voz foi o golpe mais devastador de todos. Tu expulsaste-me sem saber que eu era dona da terra. Mas o teu verdadeiro erro foi expulsar-me sem saber quem eu era. A terra era apenas um detalhe. Esqueceste-te que casaste com uma Reis. Nós não somos apenas donos de coisas, João. Nós resistimos. O agente puxou o braço dele. Vamos, Wasser. João Wasser, o antigo rei, foi levado, deixando Ana Reis sozinha no tribunal. Fiquei sentada por um momento, depois levantei-me, ajeitei o casaco e saí para a luz do sol. 1 ano depois, o parque público Isabel Reis foi inaugurado. Era a antimansão. Em vez de um monumento de 8 hectares ao ego de um homem, era um espaço sinuoso e bonito de plantas nativas, bancos tranquilos e uma pequena e elegante fonte de água feita de mármore reciclado. Eu estava lá a cortar uma fita simples. A minha tia Isabel, vibrante e astuta num lenço colorido, estava ao meu lado. Pedro Teixeira irradiava alegria. O parque foi um sucesso imediato.
Era calmo, era pacífico, era usado. Após a cerimônia, eu estava a caminhar pelo caminho de gravilha, o mesmo caminho onde outrora tinha estado a chuva, quando um homem se aproximou. Era Gabriel Martins, o arquiteto. É lindo, Ana, disse ele, a voz quente. Fizeste um trabalho incrível. Gabriel, está a respirar. A terra pode finalmente respirar. Tu também, pelos vistos, disse ele sorrindo. Li na Forbes, um tipo diferente de artigo desta vez, que o fundo Capital Wasser renasceu. Eu ri. Chamamos-lhe Fundo de Restauração Reis. Estamos a pegar em toda aquela agressão do dinheiro novo e a investi-la em projetos do mundo antigo. Bibliotecas, parques, arte pública, restaurando as fundações da cidade. Um uso muito melhor para o capital, disse Gabriel. E a parceira controladora está feliz? Olhei para a cidade. O sol estava a pôr-se e a vista era, como João tinha dito uma vez, a vista de um rei. Mas agora parecia diferente. Não era uma vista para ser possuída. Era uma vista para ser partilhada. Pela primeira vez em muito tempo, Gabriel, eu disse, estou. Eu não estou apenas não vazia, estou cheia. Bom, ele disse, nesse caso a parceira controladora estaria interessada em tomar um café com um humilde arquiteto. Acho que sim, eu disse, exibindo um sorriso genuíno. Pode ser arranjado. Saímos do parque juntos. Duas pessoas em terreno sólido, prontas para construir algo novo. Talvez nem tudo fosse um fim afinal. Talvez fosse só um novo começo.